Nós estamos no mês da adoração e nós já falamos sobre o adorador Abraão, nós já falamos sobre o adorador Uzias, o adorador Josias, e hoje nós estamos falando em especial sobre o adorador que foi liberto. Diga, o adorador liberto. Esse texto, quando ele começa, esse capítulo, diz que estes homens de Deus, eles estavam em viagem missionária, fazendo a obra de Deus. E eles chegam em um vilarejo, em uma dessas cidades, e eles começam a anunciar a palavra de Deus. E nessa cidade, muitas pessoas pararam para ouvir a palavra de Deus. Creram na palavra do Evangelho, na palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ia também uma menina junto com eles. Uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E por onde esses homens de Deus, eles iam passando e anunciando o Evangelho, ela ia atrás do apóstolo, ia atrás dos homens de Deus, e ela ia dizendo, esses são homens de Deus, santos homens de Deus. Isso aconteceu no decorrer de muitos dias, até que o apóstolo se irritou com isso, e repreendeu aquela menina, o espírito que estava sobre aquela menina, aquele espírito de adivinhação. E ele disse, em nome do nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, espírito de adivinhação, saia. E aquela menina foi liberta. E muitas pessoas mais creram na palavra do apóstolo, creram na doutrina de Cristo, e começaram a dar ouvido aos apóstolos. Mas isso não agradou os homens daquela cidade, não agradou as autoridades daquela cidade, que mandaram prender eles. Por quê? Primeiro, porque essa menina, que tinha um espírito de adivinhação, fazia com que eles enriquecessem, fazia com que eles tivessem muito dinheiro. Havia muita idolatria, havia muitas imagens, e essa menina era usada por um espírito maligno, e com isso as autoridades acabavam se beneficiando dessa idolatria, acabaram enriquecendo. E quando aconteceu isso, essas pessoas pararam de receber dinheiro, de se aproveitar dessa menina que estava possessa e do povo que estava sendo enganado. E por isso as autoridades mandaram prender esses homens de Deus, rasgaram as suas vestes e açoitaram eles. Deram muitas chicotadas neles. E em seguida deles serem humilhados em praça pública e em serem açoitados, foi mandado que eles ficassem presos, mas não em qualquer cela, em uma cela de prisão máxima. E o carcereiro que recebe a ordem, coloca eles em uma cela que ficava mais lá dentro, mais profundo, que seria muito difícil de sair. E também prendeu os pés deles em um tronco, em um pedaço de madeira, para que eles não pudessem sair. Mas a palavra diz que eles adoravam ao Senhor. Eles cantavam, eles adoravam. E todos podiam ouvir a palavra de Deus, podiam ouvir os cânticos e a adoração que era entoada naquele fundo de cela e que subia aos céus. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite e à meia-noite se ouviu um grande tremor, um grande barulho. A terra tremeu de uma forma muito especial e sobrenatural. E todas as portas, diga, todas as portas se abriram. Todas as portas se abriram. E eles continuaram lá. Eles continuaram naquela cela, naquela prisão especial. Mas quando tudo se moveu e as portas se abriram, o carcereiro que era responsável pela vida deles tinha recebido ordens para mantê-los muito bem presos. Isso significa que se por algum motivo eles tivessem saído, é porque aquele carcereiro teria facilitado a fuga, teria aceitado o suborno e teria facilitado a fuga daqueles homens de Deus. Então ele, com muito cuidado, os prendeu em um lugar muito bem preso, em uma cela muito especial,
e prenderam as suas mãos e os seus pés. E quando isso acontece, à meia-noite, a terra se mexe, e as portas, diga de novo, todas as portas se abriram, eles continuaram lá. E o carcereiro, despertando, ele fica preocupado, e como nós lemos, diz que ele desembanha a sua espada, e ele vai cometer um suicídio. Por quê? Porque ele seria acusado, e ele seria morto, por causa da fuga daqueles homens. Então ele sabia, que além dele ser penalizado com a pena de morte, ele ia ser envergonhado, ele ia ser humilhado e ia ser morto. Então, por causa dessa situação, ele tira a sua espada e ele está a ponto de tirar a sua vida, quando esses homens de Deus dizem para ele não fazer isso. Sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, muitas coisas nos passam despercebido. Nós vemos a igreja aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Cristo, ela começando. E diz que ela crescia todos os dias. Mas ao mesmo tempo, os cristãos e os apóstolos, eles cometiam um grave erro. Pergunta qual, pastor? Os de não obedecerem a Deus. E de obedecerem às últimas instruções de Jesus. Porque Jesus disse para que eles fossem em todos os povos e nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que nós vemos que muitos apóstolos queriam continuar em Israel, em Jerusalém. Queria continuar dentro de um sistema religioso. Mas a ordem é que eles fossem e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que fizessem discípulos de todas as nações. E muitos discípulos queriam ficar em Israel, Jerusalém. Mas por causa da perseguição, diga por causa da perseguição, por causa dos problemas, por causa dos tubarões, eles precisam se mexer. Se eles não se mexerem, os tubarões vão devorá-los. O inimigo vai prevalecer e eles serão mortos. Nós vemos que um dos apóstolos morre. E nós vemos por que um dos apóstolos morre. Porque está parado. Porque não está tendo oração na igreja. Porque não estão indo, fazendo discípulos. E por causa que a igreja está parada, está estagnada, porque os peixinhos estão parados e não obedecem a Deus, vem o tubarão, vem as autoridades, os principados e potestades, e matam um dos apóstolos. E estava programada a morte de mais 2 apóstolos. E aí eles começam a entender que os problemas e as perseguições é para que os cristãos não fiquem parados no mesmo lugar, à mercê dos inimigos. Por isso nós temos que aprender que nós precisamos nos mexer. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não podemos receber uma ordem de Deus e ficarmos parados. Porque os problemas vão começar a crescer. E se você não se movimentar, e se você não fizer a obra, e se você não obedecer o ídolo de Deus, os problemas vão crescendo ao ponto de te matarem espiritualmente. Diga, existe uma ordem no mundo espiritual, dada por aquele que venceu a morte e nos deu vida. Nós temos como instrução, como ordem, como a última ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer discípulos de todas as nações. E quando não trabalhamos, e quando ficamos parados, os problemas começam a crescer. Os problemas começam a crescer. E esses problemas, e esses pequenos tubarões, é para que a gente possa se mexer, para que a gente possa caminhar com autoridade, para que a gente possa viver segundo a palavra de Deus e fazer a obra de Deus. E esse é um dos casos. Eles estão em viagem missionária. Eles estão fazendo a obra de Deus.
Eles fizeram a obra de Deus. E tanto é que não caíram na armadilha da vaidade. Porque toda honra e toda glória seja dada a Deus. A palavra de Deus diz que o profeta deve ser honrado. Mas aqui a honra não vinha dos filhos de Deus. A honra não vinha de Deus. Mas a honra vinha de um espírito maligno que queria destruí-los. E muitas vezes nós começamos a ouvir palavras, começamos a ouvir pessoas endemoniadas, dizendo, não, você é um bom crente, nós somos um bom crente, nós somos uma igreja forte, nós somos isso, nós somos aquilo, vocês são homens de Deus, mulheres de Deus. Quantas vezes a palavra do inimigo começa a entrar no nosso coração e começa a inflamar a vaidade do homem e fazer com que a gente fique parado. Mas eles não pararam, eles continuaram fazendo a obra de Deus. E porque estavam fazendo a obra de Deus, eles foram presos. Sabe, muitas vezes nós estamos passando por problemas. O crente passa por problemas, passa por dificuldades. Ele é perseguido com o único propósito de nós vencermos a vaidade e voltarmos a trabalhar e fazer a obra do Pai. De voltarmos a evangelizar e a orar, a interceder, a sair nas ruas, a fazer discípulos de todas as nações. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu não vejo o milagre da libertação de 2 homens de Deus. Pergunta, o que você vê, pastor? Eu vejo a oportunidade de voltar a fazer a obra de Deus. Porque esse texto aqui, a terra mexer e todas as portas se abrirem, amém. Foi um livramento. Deus cuida e Deus guarda. E Deus liberta os adoradores. Nós vimos aqui e falamos sobre o adorador Abraão. A verdadeira adoração. Nós também falamos aqui do adorador Uzias, que Deus prospera os verdadeiros adoradores. Mas nós também vimos o adorador Josias, que gerou uma grande revolução, uma grande mudança, uma grande transformação em uma nação. O crente, ele não foi liberto, o crente não foi salvo para ficar sentado esperando Jesus voltar. Há uma ordem de Deus para que a gente faça discípulos, para que a gente seja instrumento de salvação e de libertação, para que vidas sejam salvas e famílias sejam restituídas. Jesus tinha avisado os apóstolos antes sobre esses momentos difíceis de perseguição, de cadeias, e instruiu. Ele não só revelou que eles iam ser presos, mas também instruiu como eles deveriam se comportar. Diga, simples como uma pomba e astuto como uma serpente. E instruiu eles que eles deveriam sair de uma cidade e ir para outra quando a perseguição começasse. Que se eles entrassem em uma cidade e não fossem bem recebidos, que eles deveriam sair daquele lugar, bater o pó da sua roupa, das suas vestes, das suas sandálias e continuar fazendo a obra em outro lugar, que abrissem o coração. Muitas vezes Deus permite as perseguições para que você faça a obra de verdade. Pastor, os meus familiares estão me perseguindo. É para que você faça a obra de verdade. O meu patrão está me perseguindo. Os meus amigos de trabalho estão me perseguindo. É para que você não fique parado. É para que você faça a obra. Para mim, todo mundo que eu vejo ministrando esse texto fala desse terremoto e das portas que se abriram. Mas o milagre desse texto não está na libertação. Diga, está na salvação. Muitas vezes ficamos presos em um tanque, sendo perseguidos por tubarões, para que possamos manter o fôlego da vida, para que possamos fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. Mas aqui depois da salvação, depois da libertação, entra a salvação. Sabe por que Deus te salvou? Para que a sua libertação
fosse para que seja um grande testemunho para aqueles que te perseguem, para aqueles que te prendem, para aqueles que falam mal do Evangelho. Por isso Deus, Ele fez uma obra na sua vida. Ele te salvou. E todos esses problemas, e toda essa perseguição, e muitas vezes essas cadeias que vêm sobre nós, é para que haja um testemunho. Deus move os céus e a terra, e abre portas, diga aí, todas as portas foram abertas. Mas Ele abre todas as portas, e todas as portas foram abertas para que haja salvação. Nós vemos que, imagine se você estivesse preso, e você vê à meia-noite, um grande terremoto, e todas as portas se abrem, o que você ia fazer? Sair correndo, não ia? Você não ia sair correndo? É o que qualquer pessoa ia fazer. Qualquer pessoa ia aproveitar a oportunidade, e correr, e fugir, e dizer, Deus me salvou, Deus me libertou. Mas muitas vezes, quando saímos correndo, e estamos com medo de morrer, perdemos a oportunidade de sermos um instrumento para a salvação. Porque nós observamos que eles ainda estavam dentro daquela prisão, dentro daquela cela, e aí quando o carcereiro ia cometer suicídio, eles dizem, não faça isso. Não faça isso. E em seguida o carcereiro pergunta, mas como é que eu faço para me salvar? As pessoas hoje querem saber, como é que eu faço para vencer? Como é que eu faço para prosperar? Como é que eu faço para vencer as feridas? Como é que eu faço para ser curado? Na área sentimental, como é que eu faço para ser salvo da morte? E o apóstolo dá uma palavra muito simples. Crê no Senhor. E ele continua, se você crer, você e toda a sua casa será salva. E eles lhes disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diga, depende de mim. Se eu crer, eu e a minha casa será salva. Você está muitas vezes falando assim, o meu filho ainda não se salvou porque não veio na igreja. É porque o pastor ainda não agendou de ir lá na minha casa falar com meu filho. Não foi lá ainda falar com o meu esposo. A Bíblia diz que se você crê, quantos aqui creem no Senhor? Então a Bíblia diz que se você crê, você e a sua casa será salva. O que está faltando para nossa casa ser salva? Nós crermos de todo o coração. Porque se nós crermos de todo o nosso coração em Jesus Cristo, nós seremos salvos. Eu e a minha casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite. Sabe, ele não falou, não, agora, sabe o que é? Agora é de noite, amanhã a gente faz a obra. A oportunidade pode passar e você pode perder. Foi naquela hora, naquela mesma hora. Ele não falou, não, sabe o que é? Eu estou dodói ainda, que eu estou saindo da cadeia. Estou muito magoado, me bateram, me humilharam em praça. Não, naquela mesma hora, eles aproveitaram uma oportunidade. Pregaram a palavra e ele, a casa dele foi salva. Diga para a pessoa que está do seu lado, aproveite a oportunidade. Ele pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os guerrilhões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Foram batizados naquela mesma noite. Eles creram naquela noite. Ele perguntou, como é que eu faço para ser salvo da morte? Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele creu no Senhor Jesus Cristo. E porque ele creu, ele e a casa dele foi salva. Ouviram a palavra do Senhor naquela mesma hora e foram batizados naquele mesmo dia. O que nós estamos precisando é quebrar o sistema religioso. Você precisa ir lá na igreja, esperar quando, quem sabe um dia, uma hora,
o pastor faz uma oração de entrega, aí você entrega a sua vida, aí você espera mais, sei lá quanto tempo para ser batizado. É você que vai fazer a obra. A pessoa pergunta, o que eu faço para vencer a crise? O que eu faço para vencer esse problema? O que eu faço para vencer a morte? Você diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Prega para Ele, ministra a palavra de Deus. Leva ele ao arrependimento, à oração, à confissão. Leve ele ao batismo nas águas. Traga ele à igreja. Vamos levá-lo ao batismo nas águas. Diga, eu preciso vencer o sistema religioso que está dentro de mim. Nós estamos presos como esses homens, mas as grades que nos prende é o sistema religioso que está dentro e não fora. O que me prende é o que está dentro e não o que está fora. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Sabe, aqui diz assim, na sua crença em Deus. Por que na sua crença em Deus? Porque ainda estava cheio de paganismo. Ainda não tinha ainda toda a libertação. Ele foi salvo. Depois da salvação, começa a viver um processo de libertação e de cura. Mas assim que ele foi salvo, ele se alegrou. Na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ele ainda não conhecia toda a verdade. Ele apenas creu. E porque ele creu, ele e a casa dele foi salva. Ele ouviu a palavra e foi batizado. E ele reúne os amigos na sua casa, em volta da mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Depois que você é salvo, você entrega a sua vida ao Senhor, começa um processo de libertação e de cura. A salvação é de imediato. Naquela mesma noite, naquela mesma hora, ele e a família dele foi salva. E se alegravam no Senhor. Mas depois vem um processo de libertação e de cura. Conforme vai conhecendo a palavra de Deus, vai sendo liberto e vai sendo salvo. Conforme a palavra vai sendo ministrada, é como o sol que vai nascendo até chegar meio-dia. Mas isso depende, diga, de mim. Deus quer te usar. Por que Deus está te tirando de cadeias? Por que Deus está fazendo tantos milagres na sua vida? Por que Deus tem te abençoado tanto? Para você ficar parado dizendo que é crente? Para ficar ouvindo que você é salvo? Para o diabo ficar inflamando o seu coração com vaidade? Deus quer te usar. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. As autoridades que tinham mandado prender os homens de Deus, agora envia mensageiros dizendo para soltá-los. E que eles poderiam ir em paz, pois sai e ide em paz. Nós estamos no mês da adoração. Eu sei que Deus está levantando verdadeiros adoradores. Mas não adoradores para levantar os braços e ficar cantando, Abba, Pai. Deus está levantando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que não ficam parados, estagnados, perdendo a vida e sendo devorado por espíritos malignos. Deus te salvou. E Deus está abrindo cadeias profundas, para que você seja um instrumento de salvação. Quem aqui nunca aproveitou uma oportunidade para salvar uma vida? Para levar uma pessoa à casa do Pai e levá-lo às águas do arrependimento. Deus quer usar você.
Deus não está te salvando para você ser a pessoa mais próspera, para você ser a pessoa mais importante. Deus está te salvando para que você salve vidas, para que você seja um instrumento aonde você estiver. Quantos estão entendendo? Quantos adoradores nós temos aqui? Então diga comigo: o Senhor está abrindo portas. Diga: nesta noite, todas as portas estão sendo abertas. Não tenha pressa de sair. Tire as pessoas que estão lá contigo. Seja instrumento para salvar até aqueles que te prenderam. Quando eles recebem notícia dos magistrados: podeis sair e ide em paz. Sabe o que esses homens de Deus dizem? Não. Vocês açoitaram homens romanos. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não vamos sair daqui rápido, fugindo e em paz. Vocês precisam saber que nós somos judeus e que entre nós há homens romanos, homens de autoridade, que vocês não deveriam fazer isso. Sabe por que o apóstolo, os homens de Deus estão fazendo isso? Porque eles poderiam bater o pó da roupa e sair. Mas eles queriam pregar o evangelho até para as autoridades que mandaram açoitá-los e prendê-los. Eles não saíram correndo das cadeias. E eles não saíram dizendo: a nossa obra aqui já deu, vamos para outra cidade. Nos deram liberdade. Não, não. Eles precisam saber que nós não somos qualquer pessoa, que nós não somos um povo ignorante, que nós temos cidadania romana, que nós somos autoridades, que há um respaldo sobre nós, tanto humana quanto divina. Mas as pessoas: nesse trabalho eu estou sendo perseguido. E aí pede a conta e foge. Não está bem aqui, eu pego minhas coisas e saio dessa cidade e vou para outra. Você tem uma obra para ser feita nesse lugar. E Deus está levantando adoradores para salvar vidas e restituir famílias. Mas para isso, as únicas cadeias e as cadeias mais profundas que nos aprisionam para não salvar vidas são as grades e as cadeias da religiosidade que estão aqui dentro. E você e eu precisamos vencer essas cadeias. Chegou a hora de salvar vidas e restituir famílias. Certa vez Jesus conversando com alguns judeus e dizia: vocês são escravos. E eles disseram: nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se fossem filhos de Abraão, fariam as obras do pai Abraão. Iam gerar vida, iam salvar vidas e não ficar perseguindo os outros. Se nós somos adoradores, nós geramos adoradores. Se nós fomos salvos, Deus nos liberta e nos dá experiências para que possamos salvar vidas. Quantos estão entendendo? Nós estamos encerrando o mês do adorador. E nós vamos começar o mês da edificação. O mês do aniversário da igreja, o mês de setembro, será o mês da edificação. E eu gostaria de ver aqui hoje pessoas que estão saindo de cadeias, deixando de ser escravos, porque o escravo, ele espera uma ordem. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele só faz o que é mandado. Esses são os escravos. Nós vamos encerrar este mês com pessoas saindo da escravidão, saindo das cadeias e se tornando verdadeiros adoradores, salvando vidas, falando o que Deus está fazendo. Comece a cantar, comece a adorar, comece a bendizer quem é o seu Deus, comece a testemunhar o que Ele já fez na sua vida. E aí você vai começar a ver as terras se moverem.
você vai começar a ver portas se abrirem, e muitas portas de oportunidade, para que você salve vidas e restitua famílias. Nós precisamos encerrar o mês da adoração com um desejo profundo no coração de salvar vidas, de vencer esse sistema religioso e de esterilidade, para deixarmos a escravidão e simplesmente recebermos ordem para sermos servos de Deus e buscarmos oportunidades de fazer a obra de Deus, de salvar vidas e restituir famílias. Quanto tempo faz que você não canta e adora ao Senhor? Ele estava em uma cela e todos os presos ouviam. Outro dia ligaram o som aqui e o Miguel Badra inteiro ouviu essa porcaria dessa música. Quanto tempo faz que você não liga o seu som e adora ao Senhor? E ao invés das pessoas reclamarem, e elas podem reclamar e até te perseguir, elas vão sentir paz, porque você é um verdadeiro adorador. Quantas pessoas aqui cantam tão bem, cantam tão bonito, mas Deus não está procurando cantores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Quando foi a última vez que você colocou um fone no ouvido e saiu andando pelas ruas adorando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor? Nós precisamos encerrar este mês vencendo essas correntes que estão sobre os nossos pés, essas cadeias que aprisionam os nossos pés, vencendo essas cadeias profundas na qual nos lançaram, para sermos verdadeiros adoradores. Deus precisa despertar no nosso espírito, no nosso coração, o desejo por salvar vidas. Vão te perseguir, vão te humilhar publicamente. O diabo vai tentar encher o seu coração de vaidade e de mentiras. Você vai vencer a perseguição, você vai vencer a idolatria, você vai vencer as artimanhas do inimigo que tenta contaminar o seu coração com vaidade. Você vai vencer a humilhação pública de ficar nu diante de todos, de ser açoitado injustamente, de ser lançado em uma cadeia. Você vai vencer todos os obstáculos para ser um verdadeiro adorador e salvar vidas. Sabe, eu fico olhando, se esses homens de Deus tivessem saído dessa cadeia, que milagre seria? Ah, Deus me salvou, Deus me poupou, Deus fez justiça e abriu a porta da cadeia. O que adianta? O que adianta ser um crente sem frutos? O que adianta ser um crente que não adora em espírito e em verdade? O que adianta ser um crente que quando vem as perseguições, e quando é lançado em cadeia, e quando é meia-noite, tudo escurece, não adora ao Senhor? Nós precisamos adorar ao Senhor em todas as circunstâncias. Seja de dia, seja de noite. Seja pelas ruas, ou seja dentro de uma cadeia. Mas para isso o Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. O que nós podemos fazer é permitir que Ele ministre no nosso coração e no nosso espírito esta vida que gera vida. De pessoas salvas que são instrumentos para a salvação e a libertação de pessoas. Oportunidades começam a ser abertas. Todas as portas começam a abrir. A grande questão é, você vai aproveitar essas portas, essas oportunidades? Quantas pessoas estão perdendo a sua salvação? No livro Restituição, do apóstolo Gerson, ele tem um capítulo falando sobre a restituição da salvação. Porque tem pessoas que estão perdendo a sua salvação. Por que estão perdendo a sua salvação? Porque estão parados. Por que estão perdendo a salvação? Porque há tubarões e há espíritos malignos, principados e potestades, tentando aprisionar e matar o povo de Deus. Mas os verdadeiros adoradores nunca se calam. Os verdadeiros adoradores, se estiverem de um lado da cela ou do outro, estão adorando ao Senhor. Seja de manhã ou à meia-noite,
estão adorando ao Senhor, estão cantando, estão adorando ao Senhor, para que todos possam ouvir. Todos que ouviram foram libertos, mas em especial o carcereiro, que estava entre a vida e a morte, ele foi salvo e toda a sua casa. Por que que no outro dia, os magistrados e as autoridades mandam notícia para dizer que eles deveriam ser soltos? Por que que Deus fez isso, se eles já estavam soltos? Por causa do carcereiro. Porque Deus ama o carcereiro. E trabalhou o coração dos magistrados, das autoridades, para que eles fossem declarados libertos, para que o carcereiro fosse abençoado. Deus quer te abençoar muito, mas Deus quer abençoar pessoas que estão em volta de você. Deus quer te usar para salvar vidas. Diga: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Deus quer salvar famílias. Deus quer restituir famílias. Quero aproveitar a quem vai ouvir pela internet essa mensagem tão simples. E você que quer entregar a sua oferta, que quer ser um parceiro, uma das formas é fazendo depósito ou adquirindo o livro Restituição do Apóstolo Gerson. Um valor muito barato, vai adquirir por um site 100% seguro, e o valor vai ser 100% destinado a missões. E o livro vai chegar em forma de e-book pelo seu e-mail. Pessoas precisam ser restituídas. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. E começa com você crendo de todo o seu coração. Porque quando nós cremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão nesse processo. E familiares estão sendo libertos. E familiares estão começando a crer no Senhor. Mas depende de mim. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou salvo e a minha casa é salva. Não depende do seu pai, depende de você. Não depende do seu esposo, não. Depende de você. Não depende do pastor, não. Depende de você. Porque se você crer, você e a sua casa será salva. Diga: tem muita coisa que depende de mim. Que depende dos verdadeiros adoradores. Quantos verdadeiros adoradores nós temos aqui? Quantos creem no Senhor? Vamos adorar ao Senhor? Vamos adorar em espírito e em verdade? Você está entendendo que esses pequenos tubarões não é para te destruir, mas é para fazer você se mexer? Eu não sei se você já leu o livro Restituição do Apóstolo. Quem sabe não está na hora de você ler de novo. Mas não para dizer que leu o livro. Não para dizer que é fiel. Mas para ser restituído na sua salvação. E ser liberto e salvar vidas. Ser tirado dessa cadeia. Desse sistema religioso. Que te prende de dentro para fora. Que aprisiona os seus pés. E que amarra suas mãos. E que te humilha diante de todos. Sendo um falso crente. Sendo um crente sem frutos. Sendo um crente que não aproveita oportunidades. Sendo um crente que ainda nem creu de todo o seu coração para que a sua casa seja salva. Deus quer salvar a sua casa. E só depende da sua fé. Você crer de todo o coração. Você confiar em Deus. E crer nos seus profetas. Diga: eu confio no Senhor. E estou seguro. Ninguém vai destruir você. Ninguém vai te matar. Espíritos malignos não vão poder te tocar. Porque você crê, porque você confia no Senhor, estará seguro. Diga: eu confio no Senhor. E estarei seguro.
Mas a Bíblia também diz: creia nos seus profetas e prosperareis. E prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com saúde, tem a ver com negócios, tem a ver com salvação, tem a ver com libertação, tem a ver com cura. Diga: eu confio no Senhor e creio nos seus profetas. E por isso estou seguro e tenho prosperado.